A Copa de 2006 proporcionou incríveis confrontos. Um destes embates foi entre dois camisas 10. De um lado, a classe e elegância do francês Zinedine Zidane. De outro, o futebol alegre de Ronaldinho Gaúcho. O que acontece quando esses dois craques se enfrentam? O confronto era uma noite de sábado, 1º de julho de 2006. Brasil e França se enfrentariam pelas quartas de final da Copa do Mundo. O jogo era muito aguardado pela imprensa. Afinal, antes do torneio, o grande astro francês Zinedine Zidane havia anunciado que iria abandonar os gramados assim que a Copa terminasse. Muita gente apostava que a despedida seria neste jogo. A seleção francesa iria enfrentar o Brasil, que tinha um elenco muito superior, repleto de excelentes jogadores em todas as posições e que jogavam nos melhores clubes da Europa. Por outro lado, não se descartava a possibilidade de derrota da seleção brasileira. E aí seria a despedida no torneio de alguns jogadores já veteranos como Ronaldo e Roberto Carlos. Só que o grande astro do momento era Ronaldinho Gaúcho. O brasileiro havia ganhado o prêmio de melhor jogador do mundo nos últimos 2 anos jogando pelo Barcelona e agora corria o risco de ficar de fora do Mundial sem ter feito nada especial. A verdade é que após esta partida, um dos dois craques iria viajar de volta para casa. O início do jogo. A seleção brasileira entrava em campo naquele dia disposta a quebrar um tabu. Havia sido eliminada nas últimas 2 vezes que enfrentou a França, uma delas na final da Copa de 98. Do outro lado, os franceses vinham bem empolgados. Depois de um início fraco na competição, o time de Zidane embalou e chegava a todo vapor para este jogo. Logo na primeira bola que chegou aos seus pés, o camisa 10 francês mostrou que estava a fim de jogo. Dominou com muita classe uma bola espirrada no campo de defesa e já emendou um drible, deixando 3 jogadores brasileiros para trás. Ronaldinho não deixou por menos e no minuto seguinte fez um alvoroço na entrada da área adversária até sofrer uma falta perigosa. A primeira parte do primeiro tempo prosseguia sem grandes chances para as duas seleções. As duas equipes chegavam próximas ao gol apenas com bolas paradas, cobradas pelos dois camisas 10. Primeiro o Brasil com Ronaldinho, que cobrou uma falta na intermediária e achou o Ronaldo Fenômeno, que cabeceou para fora. Logo em seguida, os franceses chegaram com escanteio cobrado por Zidane, que o goleiro brasileiro afastou sem muitas dificuldades. Fora isso, nenhum perigo. E o jogo continuava tenso. As duas equipes continuavam tentando jogadas ofensivas, mas pouco conseguiram fazer para chegarem perto do gol. E os dois craques seguiam comandando suas equipes. Do lado do Brasil, Ronaldinho fazia as jogadas mais agudas, mas sem muita inspiração, não estava acertando o último passe para o gol. Já o camisa 10 da seleção francesa não era tão ofensivo assim, mas dominava o meio de campo. Era passe, drible, domínio de bola, proteção. Tudo o que ele fazia era com uma grande elegância. Teve até um pequeno drible em cima de Ronaldinho Gaúcho, aos 40 minutos. Até o final do primeiro tempo, o jogador francês ainda teve 2 chances de finalização em cobranças de falta. A primeira aos 26 minutos, quando chutou por cima do gol. E aos 44, Zidane deu 2 dribles curtos e desconcertantes no campo de defesa e armou Vieira, que iria parar na cara do gol, não fosse a falta sofrida. Logo em seguida, outra falta na entrada da área, que Zidane cobrou na barreira. E o primeiro tempo acabou assim, sem que ninguém abrisse o placar. O segundo tempo. Para a segunda etapa, nada de mudanças significativas. O time francês continuou bem organizado, com Zidane comandando as ações ofensivas, principalmente nas bolas paradas. Enquanto isso, o Brasil ainda esperava uma jogada de grande inspiração de Ronaldinho e seus companheiros. Logo no início, uma cobrança de falta do meia francês, que seu companheiro não aproveitou e cabeceou para fora. No minuto seguinte, um encontro entre 2 estrelas, Zidane e Ronaldo Fenômeno. O francês levou a melhor com a mesma elegância de sempre. Aplicou um chapéu e deu uma sequência ao lance com um passe de cabeça. Enquanto Ronaldinho Gaúcho seguia perdido e mostrando pouco entrosamento com os outros jogadores da seleção, Zidane continuava fazendo a diferença para a França.
E aos 12 minutos do segundo tempo, veio o golpe fatal. Falta pela intermediária na esquerda. Como sempre, Zidane estava lá para lançar a bola para a área. E com a mesma maestria de sempre, o camisa 10 da seleção francesa fez um cruzamento em curva que atravessou toda a área brasileira e achou o atacante Thierry Henry no canto da pequena área. Dali não tinha como errar. Gol da França e assistência creditada a Zinedine Zidane. Foi a segunda do jogador no torneio. Antes, já tinha realizado uma assistência e marcado um gol na partida contra a Espanha. A partir daí, a coisa começou a desandar para o lado brasileiro. Desorganizada, a seleção não conseguia organizar boas jogadas, nem explorar bem o talento de seus craques. E não tinha Ronaldinho Gaúcho que resolvesse a parada. Embora muito disposto a criar jogadas, Ronaldinho enfrentava dois problemas. Primeiro, a boa marcação da equipe francesa impedia que o camisa 10 da seleção brasileira conseguisse desenvolver bem o seu papel. Em segundo lugar, o craque não conseguia estabelecer uma boa conexão com os outros jogadores do seu time. Mesmo com as 3 substituições feitas no segundo tempo, Ronaldinho não encontrava quem o acompanhasse para realizar jogadas coletivas eficientes. Zidane continuava ali, circulando pelo meio de campo e aterrorizando a defesa brasileira. O jogador francês não estava necessariamente criando jogadas perigosas, mas quando a bola grudava no seu pé, não tinha como parar. A não ser se fizesse uma falta feia, como foi o caso de Zé Roberto. E nessa brincadeira, o craque francês fez mais algumas de suas belas jogadas. Primeiro, deu um chapéu em Gilberto Silva, o segundo do jogador na partida. Alguns minutos depois, o volante brasileiro foi novamente a vítima, desta vez tomando um drible, como o famoso giro que ficou famoso com Zidane. Nos últimos minutos do jogo, Ronaldinho teve então sua única chance no jogo de finalizar. Falta na entrada da área, na posição perfeita, para o craque realizar uma cobrança magnífica e correr para o abraço do torcedor. Mas o que sempre foi muito simples para Ronaldinho, naquela Copa, não aconteceu como previsto. A cobrança, que tinha tudo para ser perfeita, foi um fiasco. O astro brasileiro cobrou e jogou para longe. Então as chances para o Brasil acabaram, assim como o jogo. A França de Zidane mais uma vez pôde comemorar um triunfo em cima do rival. Os capítulos seguintes. Com a vitória, a seleção francesa partiu para a disputa contra Portugal por uma vaga na final. Missão essa que Zidane cumpriu com dignidade. E para coroar essas grandes partidas, o astro francês ainda foi eleito o melhor jogador daquele Mundial, prêmio mais que merecido. Mesmo com a confusão ocorrida na partida final, Zinedine Zidane encerrou a carreira em grande estilo. Ronaldinho teve que voltar mais cedo que o desejado para casa. Na época, ele era considerado o melhor jogador do planeta, mas acabou a competição sem marcar um único gol. Mas sabemos que Ronaldinho é um bruxo no futebol, e essa Copa não tira esse mérito dele. Inclusive, na tela está aparecendo um vídeo com 10 vezes que Ronaldinho fez mágica no futebol. Clique aí e confira.